Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e os inimigos. É um tema polêmico, difícil de ser entendido, né? Pela maioria de nós encarnados aqui no planeta Terra, por conta de todas as ideias, entendimentos que nós temos com relação a isso. Amar os vossos inimigos, que é um pouco difícil de entendimento, mas nós vamos começar lembrando de quando Jesus estava na cruz, depois de ter passado por toda a via dolorosa, carregando a cruz, e chegando ao Gólgota, encontrou dois criminosos, dois ladrões, e ele ficou no meio desses ladrões crucificados. Foi injuriado, maltratado durante todo o tempo em que ele esteve preso, perseguido, julgado. Então, ele tinha todos os motivos para não querer nenhum entendimento com os inimigos, é o mínimo que eu posso dizer. Mas, no entanto, ele, nos seus últimos momentos na cruz, o que foi que ele pediu ao Pai antes de entregar sua alma? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o Cristo nos deu o melhor roteiro, o melhor caminho de nós conseguirmos entender os nossos inimigos, aqueles que não pensam igual a nós, ou que nos fizeram algo mal de uma forma ou de outra. O Cristo nos deu esse entendimento. Nesse último momento seu, quando ele pediu para que o Pai Todo-Poderoso perdoasse aqueles que o tinha ferido, magoado, injuriado, moral, fisicamente. Quando nós falamos em perdoar os inimigos, nós devemos lembrar da máxima: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que era a lei de Moisés. Naquela época era necessário isso: amar o teu próximo e odiar teu inimigo. É fácil isso. E Moisés propugnou isso porque havia necessidade de um povo rebelde na época e ele tinha que, de uma forma ou de outra, né, controlar essa rebeldia e também estancar, se nós podemos dizer isso, um pouco as mágoas, o ódio. Então, se eu amo o meu próximo, eu vou odiar meu inimigo, eu não quero conversar com meu inimigo, simples assim. Mas veio Cristo e diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Quando ele quis dizer, ele falou que o Pai, o Criador, possibilita que todos sejam aquecidos pela luz do sol e todos tenham a oportunidade de ser banhados pela chuva, é porque o Deus nosso, ele não faz diferenciação entre justos e injustos. Ele nos dá a todos as mesmas benesses. Porque ele aí pergunta: se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Se nós fizermos, a mesma coisa que os publicanos, que diferença nós temos? Quem eram os publicanos na época? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não faz o gentio também o mesmo? Então nós temos que fazer diferente. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como fazer isso? De que forma nós podemos fazer isso? Como agirmos no nosso dia a dia com relação às pessoas com as quais convivemos, as pessoas que nós, de uma forma ou de outra, não temos simpatia? Que é o nosso inimigo? Mas o que é um inimigo? Como nós conseguimos ter inimigos?
Essa palavra inimigo tem uma carga negativa impressionante. É sempre alguém que às vezes desperta em nós uma mágoa, uma raiva, um ódio, um sentimento negativo. Quando alguma coisa nos ameaça, normalmente nós elegemos o autor dessa ameaça como inimigo. Às vezes é uma coisa simples, boba. Pensam diferente da gente e se tornam nossos inimigos. E quando nós estamos diante dessa pessoa que nós elegemos como inimigo, nós passamos mal. O coração bate forte, as mãos gelam. E a gente pergunta, como agir? De que forma eu vou agir perante essa pessoa? A resposta é sempre a mesma dada pelo Cristo. Ama o inimigo e ora pelos que te perseguem. Mas nós somos pessoas comuns, nós dizemos, né? Costumamos reagir assim a esse conselho de Jesus. E nos perguntamos, amar o inimigo? Fazer o bem a quem nos feriu e perseguiu e maltratou? É possível isso? Não é possível. E em geral concluímos, não posso fazer isso, eu não sou santo. Uma vez alguém me perguntou, quando nós estávamos lendo o Evangelho, se estava fazendo vestibular para santo. Eu não vou poder fazer essas coisas, está difícil para mim. E aí? Amar o inimigo? Como é que posso? Como é que eu posso amar alguém que me fez mal? Como será esse amor? A expressão amar o inimigo parece até uma utopia. Não há condições de se fazer. E às vezes até somos irônicos, né? Nos nossos raciocínios, na nossa forma de pensar. Esse ensinamento de Jesus, pensamos assim, esse ensinamento de Jesus não é para nós. Ainda somos muito imperfeitos. E ficamos acomodados com isso, dessa forma. Eu sou imperfeita, eu sou uma pessoa imperfeita, eu ainda não estou devidamente equilibrado, evoluído espiritualmente, então eu não posso seguir essa norma do Cristo, não tem como eu fazer isso. Não tem. É algo que eu não tenho condições, suporte emocional para fazer, porque diante do meu inimigo eu me sinto mal. Eu me sinto terrivelmente mal. Não consigo controlar minhas emoções. Posso fazer o maior esforço possível, inclusive até olhar para ele. Fica difícil. Meu olhar desvia, automaticamente desvia. Então não dá. É utópico isso. O que é uma utopia? É algo pensado, mas não realizado. Que é difícil de se realizar. Mas será que Jesus pensou isso quando ele pensou que seria difícil quando ele nos aconselhou isso? Ele na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele nos deu o maior exemplo de perdão, de amor ao próximo, que o fez sofrer. Imagina quanto ele sofreu. Terrivelmente Cristo sofreu. E foi crucificado entre dois ladrões. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós? Às vezes, por um simples desentendimento, criamos um ódio, às vezes até irracional, contra nossos pretensos inimigos. Sabe, amigos, o que acontece é que nós não entendemos corretamente o significado da palavra amor quando se aplica ao inimigo. Que amor é esse? Jesus era um sábio. Ele conhecia profundamente a alma humana. Você acha? Vocês acham que ele ia sugerir algo que não seríamos capazes de fazer? Claro que não. Todas as sugestões de Jesus são perfeitamente possíveis e factíveis.
Então vamos examinar essa questão do amor ao inimigo mais um bocadinho? A primeira coisa a entender é o que significa a expressão amar o inimigo. O que é o amar o inimigo? Ele, o Cristo, o grande pedagogo da humanidade, o médico dos médicos, sublime peregrino, ele apenas nos convida a perdoar quem nos fez mal. Isso é que é amar o inimigo. Ou no mínimo, ele apela para que não busquemos vingança. Porque quando nós ficamos engessados no mal, pensamento no mal, desejando às vezes até o mal ao nosso inimigo, a gente está passando mal também, a gente fica mal. E aí vem a grande pergunta, o que fazemos de especial nessa nossa vida? O que temos feito de especial, diferente da nossa vida? Já que somos cristãos, eu estou me referindo aos espíritas. Aos espíritas que entendemos que temos outras vidas, já vivemos outras vidas, estamos agora nessa universidade, que nós podemos, será que estamos no maternal, no infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, PhD? Onde nós estamos? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Qual o nosso grau de evolução nessa escola chamada Terra? Hospital Escola chamada Terra. Porque parece difícil esse entendimento e essa prática, mas nem tanto. Se alguém tem inimigo, preste bem atenção. Se alguém tem um inimigo, em geral, qual é a atitude que adota? Pense um pouco nisso. A maioria das pessoas mantém o inimigo permanentemente em suas vidas, em seus pensamentos, diuturnamente. Não conseguem pensar em nada além da pessoa odiada. Cárceres mentais. Prisão sem grade. Tem aquela música Gabriela, mais ou menos agora me lembrei dela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você mesmo assim. Não vou mudar. São cárceres sem grade, prisioneiros na nossa mente, dos nossos recalques, lá na periferia dos nossos sentimentos. E aí surge uma outra grande ideia. A vida segue assim. Quem odeia mantém-se escravo do inimigo. Se eu odeio, eu me mantenho escravo dele. Eu não faço outra coisa. Faz as refeições, dorme, acorda, trabalha e vive constantemente em meio a esse sentimento de rancor. Às vezes alimentando desejo de vingança. Parece ruim? Pois é exatamente o que fazemos. Deixamos o inimigo comandar a nossa vida. Tornamos-nos escravos daqueles que odiamos. É o que eu falei antes. E quem é o prejudicado? O mais prejudicado. A sabedoria da proposta de Jesus, que é a libertação que nos prende aos inimigos, é essa. A grande sabedoria. Perdoar é muito mais fácil. Deixa a alma mais leve, o corpo mais saudável, as emoções sob controle. A gente começa a ser dono de nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Quando Cristo pronunciou a expressão amar o inimigo, na verdade, ele nos ofereceu um caminho de equilíbrio e serenidade. Equilíbrio e serenidade. É claro que o Cristo não espera que tenhamos pelos inimigos o mesmo amor que dedicamos à família e aos amigos. Tem como. Porque, volto a afirmar, a ratificar, nós somos humanos. E aqui nesse planeta, chamado Terra, nesse hospital. Se você está no hospital, você está doente. E se você está doente, você precisa de quê? De remédios. Qual é o maior remédio? Qual é a maior vacina que a gente pode tomar quanto
ao raiva, ao ódio, à raiva do nosso inimigo? O perdão? O perdão é uma vacina espetacular. Quando você perdoa, você está se vacinando contra as mágoas. Jesus, com esse pedido, ele realmente ele nos ofereceu uma vacina, que é essa do perdão, para que nós possamos afastar do nosso coração a mágoa, a infelicidade, o ódio e o desejo de vingança. Imagina só que beleza, que maravilha. E ao fazermos isso, obviamente, que nós estaremos livres. Nosso corpo físico, nosso corpo espiritual e o corpo etérico, que fica entre um e outro, se sente mais livre, mais saudável. Porque o que que nossa mente comanda, emoções negativas, nós transferimos essas emoções negativas para o nosso corpo. E às vezes, quando nós pensamos nos nossos inimigos, que nos defrontamos com ele, a gente tem aquele ar de superioridade, às vezes de bons, né, democratas, nos fazemos de superiores, não queremos aproximação. E muitas vezes usamos a maledicência. E nessa época que nós estamos vivendo, de fake news, internet, redes sociais, é um prato feito. Fazemos todo tipo de atitudes negativas em relação às pessoas que nós não gostamos. E isso vai se perpetuando, aumentando, é como uma bola de neve. Quanto mais a gente deprecia alguém, mas nós também seremos depreciados. É uma bola de neve. E como é que nós vamos sair disso? De que forma a gente vai se livrar disso? Amar, amar, amor, amar, amor, amar. Amar os inimigos. Não desejar vingança. É redundância, estou me repetindo, mas é necessário que se repita isso. É necessário que se repita. É uma necessidade premente. E tem uma coisa que nós vamos falar. Nós estamos falando até agora dos inimigos materiais, ou seja, daqueles que nós convivemos diuturnamente nessa encarnação, os encarnados, os na carne, que estão perto de nós. E os outros? Aqueles que só os médios videntes podem ver. Como é que nós nos livramos desses inimigos? E por que eles estão perto de nós? Vamos fazer uma análise sobre isso? Às vezes é chocante essa análise que nós podemos fazer. Mas vamos parar um bocadinho e pensar. O que fazemos com os inimigos desencarnados? Vamos pensar um pouco. Bom, os inimigos desencarnados. Complicado. Mas vamos, antes de conversar sobre eles, os nossos inimigos internos. Ele permanece no íntimo nosso, no íntimo das criaturas. E nós os vitalizamos com egoísmo, ódio, o disfarce da acomodação social aparente, a gente se disfarça. Quando estamos no ambiente social, tem alguns inimigos, algumas pessoas com as quais a gente não se relaciona muito bem, a gente aparenta bondade, equilíbrio, mas tudo muito falso. E todas as más tendências, os sentimentos ruins estão dentro de nós, no íntimo das próprias criaturas, que vitalizam eles com orgulho, egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. E Jesus, o grande pedagogo da humanidade, ele soube identificá-los como jamais alguém logrou fazê-lo com tal profundidade. Jesus identificou esses nossos sentimentos, sentimento dos seres humanos.
Nós vamos ver agora um trecho do Livro dos Espíritos, na questão 887, respondendo a Kardec sobre os inimigos, como amar os inimigos. E eles disseram, certo, ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca se procurar tomar vingança. Presta bem atenção. Se nós continuarmos, pensando no nosso inimigo com raiva, com ódio, a gente está abaixo dele, ou então se nivelando a ele. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 3, Kardec comenta: se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e orgulho. Olha só. Repetindo. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra quem? O egoísmo e o orgulho. E aí? Como nós nos portamos na vida? O que nós temos feito de especial nessa vida? Diferente. Se nós espíritas nós conhecemos e temos certeza de outras vidas, essa nova revelação que nos foi dada através dos espíritos, Kardec, o que nós temos feito com esse tempo que nos foi dado aqui no plano Terra? Que é difícil agora reencarnar. E nós conseguimos. E o que é que temos feito quanto a isso? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. E nós mesmos respondermos. A maioria das vezes, nós nos conduzimos nas casas espíritas com muito melindres. As casas espíritas, por incrível que pareça, é o local onde os melindres estão cada dia mais atuantes. Nos melindramos com tudo. Quais as respostas que nós temos para isso? Para esses melindres? Imaginem, os nossos companheiros espirituais, trabalhadores da casa, espirituais, os que nos acompanham, como eles não devem se sentir ao nos vermos tão melindrados e apontando defeito dos outros? É uma questão a ser resolvida também por nós. Lembrando novamente, Jesus na cruz, ao ser crucificado, as mãos com pregos, os pés com pregos, entre ladrões, humilhado, ofendido. Ele nos disse: amai os vossos inimigos. E pediu: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Ao fazer esse pedido, ele está ratificando essa máxima: amai os vossos inimigos. Traduzindo é isso. E olha que ele sofreu um sofrimento atroz. Nós estamos no período, esse período da Semana Santa, Sexta-feira, segundo o calendário cristão, é quando se, eu não digo comemora, mas se lembra dessa passagem do Cristo. E também estamos passando por outro período muito sério, isolamento social, pandemia mundial. É hora da gente pensar isso, deixar as mágoas, desamor, ódio, vingança,
para trás. A gente não tem mais tempo para isso. O tempo urge. Luiz Carlos Ramon era um espírito que sempre trabalhava conosco e dava alguns exemplos. Ele dizia: vocês não têm todo o tempo que vocês acham que tem. Tempo é muito pouco. É porque nós estamos vivendo 50, 60, 70, 100 anos, aqueles que vivem até 100 anos, e achamos que temos o tempo todo do mundo. Não temos o que estamos fazendo na nossa vida. Esse tempo de pandemia mundial, isolamento social, é um tempo de repensar nossas vidas, de mudar valores, mudar atitudes. E a data onde se comemora é um termo, né, difícil de dizer, não é? Como relembra esse sofrimento do Cristo. É também um momento de se pensar, se analisar, se refletir sobre as nossas condutas. O que temos feito da nossa vida? Temos que pensar, temos que analisar, refletir, porque o inimigo, normalmente, ele se nos apresenta de uma forma muito complicada. Nos nossos pensamentos. Agora nós vamos falar um pouquinho, por isso que eu falei em complicado, do inimigo desencarnado. E aí? Você vê o inimigo desencarnado? Só quem é médio vidente. Quem não é médio vidente não vê o inimigo desencarnado, mas ele está ali, presente, atuante nas nossas emoções, né, na nossa forma de pensar, de agir. Os nossos inimigos desencarnados são desafetos de outras vidas. Nos acompanham nessa. E por que eles permanecem conosco? Porque nós damos guarida. Nossas emoções, nossos pensamentos criam um campo energético propício, uma egrégora. E eles estão ali junto a nós. Ah, são os obsessores? Nós também não estamos obsidiando eles, não? Eu teve digamos assim, eu fico até confusa de falar isso, mas foi uma coisa real. Uma pessoa nos procurou numa casa espírita que eu frequentava, estou médium nessa encarnação, e ela pediu que ela estava com processo obsessivo, sonhava com esse espírito, ele não deixava ela dormir, uma série de problemas emocionais e até físicos, o corpo doía. Então ela nos pediu e nós acolhemos o pedido dela, fizemos o trabalho, ele chegou, uma reunião mediúnica, nós doutrinamos, foi doutrinado, não foi só uma vez, umas 2 ou 3 vezes, bom, e ela se livrou desse, e nós encaminhamos esse espírito. Passado algum tempo, não muito tempo, ela voltou e sabe o que aconteceu? Ela estava com saudade do espírito, ela queria ele de volta. Parece brincadeira, não, mas é verdade, é real. Então, ela era a inimiga desse espírito, ela obsidiava o espírito. E não conseguia se libertar dele. Ele se libertou dela, perdoou, mas ela não. Isso acontece N vezes, várias vezes com as pessoas. E nossos inimigos desencarnados, eles se aproveitam do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, do que nós fazemos diariamente, das nossas leituras. O que é que nós fazemos de especial na nossa vida? Eu estou repetindo isso. E eles se aproveitam disso. E ao se aproveitar, eles vão treinando as nossas energias. Nós vamos treinando. Nós esquecemos de nos vacinar. Perdão? É a grande vacina para que nós possamos praticar o amor ao próximo. Nós precisamos da nossa indulgência para os encarnados e para os desencarnados. Se fosse aqui contar inúmeros casos, a exemplo desse que eu falei, passava a noite toda contando. Quantas vezes os inimigos se aproximam de nós por conta, às vezes não é nem de outras vidas, simpatizando
a energia, se sentindo bem com a energia que nós exalamos. Eles se aproveitam, se achegam a nós. E aí começa a simbiose. E nós alimentamos eles. Aí volto a ratificar. Precisamos da vacina do perdão. Amar o inimigo, perdoar. Perdão é a grande vacina. Nós precisamos compreender que somos seres espirituais, estamos temporariamente aqui no planeta Terra encarnado com essa vestidura da carne. Mas nos libertamos dos companheiros espirituais. Conseguimos nos libertar. Se nós devemos ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente devemos ter para os desencarnados. Igual, ou até mais. Porque de repente, eu já falei anteriormente, os encarnados estão ali diuturnamente com vocês, nos ambientes, às vezes nos ambientes que vocês frequentam, e você tem a oportunidade até de dar um abraço, mudar o pensamento, perdoa, me perdoe por favor, enviar pensamentos bons, abraçar. E os desencarnados, que às vezes você nem sabe que tem. Só sente mal-estar, doenças às vezes, corpo físico, enjoos, tonturas, ou amanhece que está de mau humor, alimentando eles com suas energias negativas, e a gente não se dá conta disso. É difícil. E aí vem novamente a grande orientação do Mestre Jesus. Orem pelos que vos ofendem. Está na hora da oração. Isaías dizia, ele tem uma orientação muito boa sobre a oração. É o que ele nos diz? Que a gente não tem que pedir. A gente só precisa acessar. Está tudo aí para a gente. A gente precisa acessar as benesses. Como? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Como é que eu vou acessar essas benesses? Através de comportamentos retos, mente equilibrada, pensamentos bons. Dize-me o que pensas, eu te direi com quem anda ou o que és. Ah? Ou então, dize-me o que andas, que eu te direi o que pensas e o que fazes. Isaías nos diz isso, é simples. Se nós estivermos com o pensamento, a vontade e a emoção dirigida para o bem, a gente acessa tudo que a gente quer. E desde que nos seja permitido, é óbvio, né? Nós temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a livre decisão. Eu posso escolher. E será que nós escolhemos bem? Será que as nossas escolhas são boas? Se elas não são boas, como é que a gente pode acessar coisas boas aí no universo? Então vamos pensar nisso um pouco. Mas não precisamos pedir. A gente acessa através das boas ações, dos bons pensamentos, das boas atitudes, da vontade de mudar, de querer o melhor, indistintamente. O amor tem que ser incondicional. A gente não tem que botar condição para amar. Nós amamos as pessoas apesar de, não por causa de. O amor incondicional é assim. Eu amo apesar de. É difícil? Sei que não é fácil para o momento reencarnatório de cada um. Mas a gente tem que lutar. Para isso que a gente está aqui nesse hospital chamado Terra. Tomar a medicação necessária. E eu volto a afirmar que a melhor vacina é o perdão. Em virtude de tudo isso que a gente já conversou agora, até agora, quando a gente fala em orar, é pedir a Deus que nos dê força para superar a ofensa vivida. Quando alguém nos faz o mal, a gente tem que pedir a Deus forças para isso. Que nos ofereça também a oportunidade de sermos úteis às pessoas que nos ofendem. E se essa oportunidade surgir, nós não devemos
perder a chance de sermos úteis. Esse tipo de gestos faz nascer em nossa alma o sentimento de superação, da etapa vencida. É muito bom quando a gente consegue superar isso. É um momento único, encantador. Vamos pensar nisso com carinho. Para nós resumirmos o que nós falamos até agora, é sobre amar o inimigo. Não é amar o inimigo, não é dar uma afeição que está fora da nossa natureza. Porque o contato às vezes com o inimigo nos faz bater o coração, acelerar, a gente se sente mal, né? Diversamente do que normalmente a gente se sente quando está junto com um amigo. É não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes com pensamento, sem pensamento oculto e sem condições. É aquilo que eu falei, incondicional. Perdoar o mal que ele nos fez, porque é bom pra gente. A gente se liberta desses cárceres mentais. Essa prisão sem grade que eu falei anteriormente. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar alegria, júbilo, em vez de pesar. Porque às vezes a inveja também, né? Quando alguém que nós não gostamos está passando por um período bom, aí a inveja bate à nossa porta. Aí tem alguém que diz que a inveja é branca. Não conheço essa inveja, por que ela é branca? É socorrer eles, socorrer nosso inimigo, se apresentar essa oportunidade, mas de coração aberto, com vontade de servir. E se sentir feliz por ter conseguido isso. É retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar, fazer de forma simples. E quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Aí eu vou com aquela pergunta que eu fiz no início. O que nós temos feito de especial na nossa vida? Vamos olhar para nossas mãos? O que elas têm feito? Qual a ação que nós tivemos com nossas mãos de oferecer algo para alguém que nos fez algum mal, ou que nós não gostamos, simplesmente não gostamos? Que marcas essas mãos levam? Marcas boas? E que lembranças, ao nós sairmos desse plano terra, nós carregamos em nossos corações? Vamos sair com mágoas, com ódio, desejando mal ao próximo? Ou com esse amor incondicional que o Cristo nos legou através das suas ações, o sermão da montanha e o seu último pedido ao Pai, antes de entregar a alma ao Criador, repetindo: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Cristo, aí vai uma mensagem de Chico Xavier. O Cristo não nos pediu sacrifícios enormes, que escalássemos o Everest, não, é que fizéssemos grandes, imensos sacrifícios. Ele apenas pediu que nos amássemos uns aos outros. Fácil. Simples. Mas desde que nós compreendamos a necessidade da evolução, do crescer, do se dar, do se doar. Porque a maior caridade que a gente faz, a gente dar do que temos. É mais fácil do que dar do que somos. Do nosso tempo, do nosso entendimento. Ouvir o próximo também. Até o próximo que é nosso inimigo, aquele que a gente não gosta. Ouvi-lo. Empatizar com o próximo. Porque às vezes os defeitos que nós colocamos, os defeitos que a gente coloca no próximo,
Está em nós mesmos, é um espelho. Nós transferimos nossos defeitos para o próximo, para o nosso pretenso inimigo. Vamos pensar mais uma vez o que é que nós temos feito durante todo esse período que vivemos. Que marca nossas mãos levam? Que temos feito de essencial nessa encarnação? Quais lembranças nós carregamos? É algo para a gente refletir durante essa semana, durante esse período de isolamento social, que é um tempo que nos foi dado, acredito, para refletirmos. Imagina, dentro de casa, sem festas, sem shows, sem encontros em bares, sem futebol, nada disso. Nós estamos aonde? Casa. Olha só que lição. Planeta Terra, respirando, graças a Deus. O ar menos saturado de gás carbônico, menos carros nas ruas. Foi um freio. Não tem um freio vagal, freio do coração. Aquele freio que o nervo vago é quando você respira profundamente, os pulmões pressionam, ele leva bem-estar para o cérebro. É isso aí, nós estamos com freio vagal. Proporcionado pelo coronavírus, Covid-19. E aí, para encerrar, mais uma vez, a gente tem que lembrar a proposta do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Não existe época melhor para nós fazermos isso. Que tal? Boa noite para todos, muito obrigada pela presença de vocês. A Espírita Consciência e Vida agradece sensivelmente. Boa noite.